Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs que estão assistindo essa matéria do Escatologia, versão 5. É um prazer enorme poder reencontrá-los e darmos seguimento ao Escatologia, versão 5. Hoje teremos a aula de número 7. Eu gostaria de convidar o irmão Antônio José para fazer a oração inicial para darmos seguimento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, diante de Ti, Senhor, estamos aqui para aprender a Tua palavra nesta noite. Amém. Pedindo que o Senhor nos inspire também o nosso professor, o irmão Rafael, para que ele não possa nessa noite falar dele, mas falar de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Nos ajuda, nos inspira, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Na aula passada, nós iniciamos o estudo sobre o Jardim do Éden. Vimos claramente que Éden era o planeta todo, era chamado de Éden. E ao oriente do Éden, o Senhor plantou um jardim. Esse jardim, nós vimos que o casal líder, que foram os nossos primeiros pais, foi dado como uma fortaleza e residência deles, que dali eles deveriam administrar, guardar, monitorar e cuidar de todo o jardim. Vimos também que esse casal foi superdotado de poder e capacidade. Nós não temos condição de avaliar na nossa atual cultura. Esse casal, ele foi dotado de capacidades, de situações que eles tinham, de ação, de rapidez, de pureza. Eles tinham capacidade de proteger o planeta nos 4 cantos da Terra. Monitoramento preciso e principalmente o jardim nem se fala. Nós estaremos estudando inclusive na aula que vem sobre a invasão da serpente lá dentro, sob o comando de Satanás, e como que foi rápido a chegada da nossa mãe. Esse casal, então, ele tinha uma habilidade tremenda. E nós vimos a estatura dessa turma aí, que era realmente um negócio impressionante, né? O homem tinha aproximadamente 5 metros de altura e a mulher mais de 4 metros. Estamos falando aí de um casalzinho aí de peso pesado, realmente. Massa pura, né? Mas realmente 400, 450 quilos a mulher e meia tonelada para cima o homem. Muita força para valer e inteligência. Nós estamos falando do indivíduo que deu nome em diversas, milhares de espécies que Deus deu, numa volta do dia. Enquanto Deus foi plantar o jardim para ele, ele deu nome em tudo. Então é uma capacidade que nós não temos condição de avaliar na nossa cultura. Quando o pecado entrou no céu, nos outros reinos e outros mundos, foi um período em que a terra, que estava sem forma e vazia, foi povoada. E isso a ciência autentica, que é 4,6 bilhões de anos atrás. Só que a ciência, como eu disse anteriormente em outras aulas, ela não tem ossada para poder provar isso que a Bíblia está dizendo, que na mesma semana que foi feito o sol, foi feito as árvores, foi feito os animais, foi feito o homem. Então nós não temos nem ossada e nem produto de ordem inorgânica que comprove esse período de habitação do planeta Terra. Mas a palavra de Deus, assim está escrito, se a ciência tem certeza absoluta, conforme os exames feitos, e prova, são evidências científicas, que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, nós temos a palavra de Deus, assim está escrito, que prova. Na mesma semana que foi criado o sol, foi criado o homem, foi criado os animais, foi tudo dentro de uma semana. Literal, 6 dias de trabalho e 1 de descanso. O Arilson levantou na aula passada um comentário muito curioso sobre a profetisa Ellen G. White. Teve uma visão de que esteve num planeta, num mundo, que tinha 7 luas. Eu tenho até aqui esse livro,
aonde foi escrito isso, é o livro Primeiros Escritos, página 39 e página 40. O que eu queria abordar alguns pontos sobre essa questão, só para esclarecer, porque existiu e existe ainda alguns críticos que combatem muito essa teoria, alegando que isso aí não teria fundamento. Então vamos só esclarecer esse ponto, que realmente ele é um ponto delicado, mas tem total cobertura o que ela disse. Em momento algum, ela alegou que se tratasse de Saturno, porque Saturno, nessa época que ela escreveu isso, que foi em 1848, tinha descoberto recentemente que ele tinha realmente 7 luas. Mas Tiago White e José Bates, esses dois indivíduos que eram membros da igreja dela, um deles, Tiago White, era o seu esposo, que até o que justifica o porquê que ela não os contestou na época. A submissão. O machismo até hoje é bravo. Não é pelo fato de que ela era uma profetisa que ela não era submissa ao marido. Ela não quis constranger. O marido era estudioso da Bíblia, como José Bates também era. Mas uma coisa é ser estudioso da Bíblia, desenvolver teorias, e outra coisa é provar as teorias. Ela não disse no seu escrito que se tratava de Saturno. Nesse ano mesmo, de 1848, foi descoberta uma 8ª lua. E de lá para cá não parou de descobrir mais. Foi de acordo com que ia saindo mais equipamentos, mais avançado, avanço tecnológico. Hoje tem dezenas de luas. Inclusive, se comenta dentro da população científica que Saturno, por ser inóspito demais e muito gasoso, é o segundo, inclusive, em tamanho dos que giram, dos 8 planetas que giram em torno do nosso Sol, Saturno seria uma fábrica de luas. Como nós comentamos anteriormente em outras aulas, que as nebulosas são fábrica de estrela, então Saturno seria um dos planetas que tem por aí afora que fabricam luas, que são satélites de alguns planetas. Então, meus irmãos, dentro do comentário que ela fez, aqui nesse livro, tem um ponto interessante que ela fala que eu estava na cidade santa, que se trata da Nova Jerusalém, que Paulo falou que esteve lá no 3º céu. Então, veja que no 3º céu nós estamos falando em milhares de anos-luz de distância do nosso planeta. Então, somente Deus para levar. E lá, quando ela estava lá, ela disse que foram lhe dadas asas para que ela pudessem ir a esse planeta que não tem mais e nem menos do que 7 luas. Que ela não falou que planeta é esse. Essas asas, ficou bastante claro quando ela disse que recebeu essas asas, que o anjo também foi com ela. E nós sabemos na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, que anjo não tem asa. E ainda que existisse asas, ainda que existisse essa mitologia, não teria como voar de peito aberto a milhares de anos-luz de distância da Terra. Não tem o menor sentido asas com penas, asas de aves, para fazer esse tipo de transporte ou de direção. Dentro de poucos anos se descobriria, se apresentaria os aviões. Em 23 de outubro de 1906, o 14 bis alçou voo com Santos Dumont. Exatamente. E no mês de dezembro, os irmãos Wright voaram no Flyer, lá também nos Estados Unidos. Mas está muito para frente, né? Então, quando ela teve essa visão, ela não tinha nem noção sobre essa questão de avião. Então, as asas que ela falou, que ela não deu detalhes dessas asas, com certeza, nós sabemos que era um sistema de transporte, porque teve um anjo que acompanhou ela na viagem. E um anjo me acompanhou. E anjo nós sabemos que não tem asa. Não tem um texto na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que anjo tem asa. Nós já falamos várias vezes aqui que esse negócio de asa em anjo é completamente mitológico, de origem egípcia, de origem greco-romana, e não tem fundamento bíblico algum. Quem tem asa na Bíblia é querubim.
E querubim não só tem asa, como tem roda, tem sistema de propulsão, ele atira flechas cintilantes e abre grotas na terra. E nós vamos estar estudando bastante sobre isso aí nas aulas seguintes. Tem muita coisa para a gente aprofundar dentro desse contexto aí. Mas achei muito curioso. E ela encontrou realmente Enoque por lá, que também não morava nesse local. Estava também de passeio. Estava de passeio, mas conhecia bem, que ele tinha costume de andar nesse lugar lá. Então, esse lugar, de fato... e outro detalhe que ela comentou, aí dentro entre a página 39 e a página 40. Ela comentou que encontrou pessoas de diversas estaturas lá. Mas tanto as pessoas quanto os animais era de beleza sem igual, de perfeição sem igual. Ou seja, dando uma conotação que ela estava visitando mundos de raça pura, de perfeição, tanto do prisma da natureza, quanto do prisma da população que vivia nessa região, tá? Então, nada que desabone os escritos dela por causa dessa visão ou de qualquer outra. Realmente, ela sabia o que estava escrevendo, mas não contestou, evidentemente, voltada à cultura da época. Até hoje, o machismo ainda predomina em muitas regiões do mundo, para tudo quanto é lado. Imagine, então, em 1848. Nós comentamos também, na aula passada, que os animais da Bíblia Sagrada, os últimos animais de raça pura que foram vistos, foi a serpente e foi o cordeiro que Deus sacrificou para fazer roupa para o casal logo que eles pecassem. Agora nós estamos falando de um casal de quase 5 metros de altura. E um cordeiro fez roupa para os dois, completa. O cordeiro era grandão. Era uma criança bem ajeitada. Veja bem que comentamos também que Isaías mostra um lobo pastando junto com o cordeiro e mostra um boi pastando junto com o leão. O leão e o lobo que nós temos hoje não tem nada a ver com esse que vai pastar, porque já são mutantes. Dentição, sistema de intestino. Agora, o que Deus criou original é esse que Isaías está falando. Esse é o que viveu no passado, que até hoje ninguém achou ossada dessa natureza. Nem de leão e nem de lobo que tenha essa estrutura. Mas o assim está escrito, está aí, está mostrando claramente o que Deus criou. Então, o que existiu após o pecado e o que existe até hoje, esses leões que nós conhecemos, esses cães com dentes caninos, etc. E mesmo nós somos mutantes, sofremos mutação genética. O próprio Cristo, quando ressuscitou, ele não foi reconhecido, porque ele voltou à estrutura da característica da raça pura, da raça original. Característica essa que nós também vamos readquirir quando Jesus se manifestar nas nuvens do céu. Pois não, irmão Edmilson? Isso teve entrado só há muito tempo, porque os dois discípulos não reconheceram a Cristo, se conheciam ele. Exatamente. Agora eu vim... Matou a charada? Matei a charada agora. Glória a Deus. Obrigado. Entrando então no Jardim do Éden, parte 2, nós temos o seguinte. Como nós comentamos agora há pouco em formosura, que a formosura que Jesus retomou foi irreconhecível, né? É a mesma formosura que nós retomaremos. Os escritos também da senhora White, que aponta muito sobre isso, que nós não seremos reconhecidos pela nossa estrutura física, pelo nosso aspecto físico, mas por alguns traços, o jeito de andar, o jeito de sorrir, alguma coisa, traços, a voz, o tom da voz, coisas desse gênero. Porque nós estaremos numa estatura bem diferente da que temos hoje, numa formosura plena e absoluta, original que Deus criou a nossa raça. Algo interessante que lá no Gênesis, capítulo 3, o verso 7, fala de uma nudez definitiva que o casal adquiriu. Lá no jardim, no início, quando trata que eles ali estavam nus e não tinham vergonha, aquilo está se referindo absolutamente da lua de mel do casal. Porque lá nesse texto que eu citei agora, de Gênesis 3, verso 7, fala que eles perderam as vestes. Então eles não foram criados para ficar nu, como se fosse um animal qualquer.
Eles foram criados para vestir-se. Então aquele momento ali foi o momento que Deus entregou a mulher para o homem, e ele, como primeiro legislador, já legislou como que seria o procedimento de união de homem e mulher. Deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Isso é uma prova de nosso primeiro pai como legislador, o primeiro legislador do planeta Terra. Ele próprio fez o seu casamento. Não tem nenhum texto bíblico aqui no Gênesis que apresenta que foi o pai que fez o casamento. Claro que Deus endossou a sua legislação, porque Deus criou ele com capacidade para isso, para legislar, para administrar um planeta inteiro. Então, isso aí é fato inquestionável e incontestável. Agora, lá quando eles perdessem a roupa de vez, aí ia começar um monte de dor de cabeça. Não era pano, não era nem folha de figueira que eles vestiam. Então, o que era? O tipo de roupa, nós vamos estar tratando especificamente desse tipo de roupa na aula que vem. Se eu entrar nesse assunto agora, aqui a gente foge da direção. Então vamos deixar para a próxima. Essa roupa é uma roupa especial, muito especial, tá? E nós vamos estar realmente tratando na aula que vem. Que serviu de trunfo para o diabo, inclusive, abrir guerra no céu. Mas nós vamos estar tratando disso na aula que vem. Voltando aqui, quando eles perdessem essa roupa, toda a ótica sobre matrimônio, que era de raça pura, toda a ótica sobre educação familiar, educação da raça humana, convivência social, ia mudar tudo sobre a face da terra. Não ia mudar, ia transtornar quando eles perdessem a roupa de forma definitiva. Porque ao ser expulso do jardim, eles teriam a mente bloqueada e começariam do zero a viver como a ciência interpretou até muitos anos atrás, que seriam homo sapiens, pré-históricos, seres que estavam trabalhando para conhecer o fogo, conhecer roda, ferro e confusão. E isso, voltando nas aulas anteriores que nós tivemos, que Terra com 4,6 bilhões de anos, todos que pecaram antes e foram colocados para fora, passou por esse processo. E quando alguém perguntou sobre as glaciações, foi o Gesiel, há 2,7 milhões de anos, subentende-se que nesse período a Terra começou a gemer, ou seja, subentende-se que o pecado começou por volta desse período. Terra, no caso. No planeta Terra. No planeta Terra, atingiu o planeta Terra nesse período. Não o casal líder, mas os seus descendentes, seres que já habitavam sobre a face da Terra, estava povoado o planeta Terra. Então tem muita coisa que aconteceu aí que nós não temos evidências científicas para comprovar, mas temos traçados bíblicos muito fortes para poder entender com profundidade isso aí tudo. Lá no próprio Gênesis, do capítulo 6, mostra 3 grupos de pessoas ali: filhos dos homens, filhos de Deus e filhos de Anak. Então, ali está mostrando 2 grupos descendentes de Adão após o pecado, mas está mostrando um grupo de seres mais evoluídos que estava ali, que foi chamado de valentes da antiguidade, e que não eram descendentes de Adão após o pecado, mas sim antes do pecado. É muito interessante quando a gente percebe que nas entrelinhas da Bíblia tem mais informação do que nas próprias linhas propriamente dito. E é isso que explica o porquê que Jesus falou que muita coisa que eu gostaria de ensinar diretamente para vocês, mas eu não posso ensinar agora, porque vocês não podem suportar. Mas ele deixou nas entrelinhas. Seria a Terra apenas um único integrante dessa Via Láctea que chegou ao pecado? Ou não. Acredita-se que outros... Não, outros, com certeza absoluta. O que o Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44, afirma é que nesse princípio criou-se várias galáxias, e a Via Láctea também, a Terra foi colocada aqui dentro e deixada sem forma e vazia. Mas só há 4,6 bilhões de anos que ela foi povoada. Mas quando ela foi povoada, com certeza outros planetas, outros mundos aqui da própria Via Láctea já tinha sido povoado, e com certeza já tinha sido uma boa parte deles contaminado com o pecado. Então existem, quando a gente olha para Filipenses 2,10, que fala que dobrem os joelhos todos aqueles que moram debaixo da terra ao nome de Jesus, então nós estamos entendendo aí
que são seres com tecnologia mais avançada, com culturas mais avançadas, que já pecou bem antes dos nossos primeiros pais, que tem condição de habitar nesses lugares, tanto debaixo da terra quanto debaixo do mar, como em outros planetas. E quando teve as glaciações, eles tinham condição de sair daqui. Quando teve o dilúvio, teve condição de sair fora, e não tem problema, não tem prejuízo com o dilúvio. Como um exemplo das habitações que eles tinham, as pirâmides, é uma forma de exemplo, que o dilúvio veio destruir tudo que tinha na face da terra, mas não destruiu as pirâmides. As águas secou, elas estão lá do mesmo jeito. E para causar, para mostrar um testemunho do que é, o que realmente vale quando o ser humano consegue desbloquear aquilo que foi bloqueado anteriormente pela decisão de pecar. Só que esses seres, evidentemente, conforme está falando em Filipenses 2,10, que dobra o joelho, então nós estamos falando de seres que, por mais que tenha inteligência e avanço tecnológico, ainda aguarda também a volta de Cristo para adquirir a redenção e voltar a fazer parte de uma raça pura, como é o projeto original de Deus. Deus não criou nada para ser raça caída, Deus não criou nada para morrer. Tudo de Deus é absoluto, tanto vida quanto morte. Por isso que ele falou, eu sou o princípio E o fim. eu sou o alfa e o ômega. Edmilson, você queria perguntar alguma coisa? Continue. Já respondeu? Continue. Então tá. Então a questão, Rafael, daquela parábola das ovelhas, quando realmente um desgarrou, as 99 ficaram no aprisco. Isso não serve de base, então, porque... Então, Serve de base para nós, na igreja, serve de base para outros mundos, com certeza. Tudo que Jesus falou está envolvendo seres que caíram no pecado e que ele quer resgatar e morreu por eles. Quer salvar todos, ele vai salvar todos. Adão e Eva tiveram um filho antes de pecar? Ele povoou a terra. um monte, viu? As demais, você assistiu as outras aulas? Tenho acompanhado. Procura assistir todas que você perdeu, você assiste, você vai ter a resposta para isso aí. Então eles povoaram, eles viveram 4. Se Adão tivesse vivo hoje, ele teria hoje 4,6 bilhões de anos. Se ele tivesse vivo hoje. Entendeu? Então ninguém nunca achou a ossada dele, inclusive. E é uma criatura muito grande. Nem desses homens grandes que teve. Na Turquia encontraram um cemitério, uma ocasião, de gigantes desse porte, mas desapareceu do nada das faculdades, lá na faculdade onde eles estavam arquivados nas gavetas. Infelizmente, tem muita gente grande que não tem muito interesse desses assuntos ser apresentados e dá jeito de sumir com essas informações para não causar alarde na população, né? Como eu disse agora mesmo, após o pecado mudaria uma série de estruturas que no matrimônio, os princípios e bases de seleção e de matrimônio que tinha no Éden, fora do Éden, ia mudar completamente. Então, dos cardos, espinhos, abrolhos... Isso é depois do pecado, né? Quando entrasse o pecado, seria mais uma maldição que viria e agravaria mais ainda a situação do planeta Terra. Mas aí, depois disso também, Jesus já viria nessa última geração, vamos dizer assim, de pecadores, que daí a 4.000 anos, o próprio Messias viria pessoalmente e já apresentaria a si mesmo como um projeto oficial do plano da redenção mostrado lá no Éden, assim que os nossos pais pecaram, com a morte daquele cordeiro que tirou roupa para eles. Mas na hora que vem a gente vai estar olhando isso aí. O padrão de amor que esse casal vivia lá no jardim é o amor que nós conhecemos em 1 Coríntios capítulo 13, que trata-se do amor ágape, é o amor incondicional. Então é um padrão de amor que nós, mortais, normalmente não temos um conhecimento amplo. Temos a dimensão. Não temos. Tem gosto. Então, assim que eles pecassem, outras formas de amor tomaria conta, tipo Eros, tipo Fidelis, dentre outros. Mas amor de cunho mortal, ele é baseado em gambira, em troca. Toma lá, dá cá. Ele não é amor incondicional. E por causa disso, isso envenenaria muito o ser humano, a ponto do egoísmo e do orgulho estar tomando conta de tal forma que interesses tomariam frente nas escolhas matrimoniais daí para frente. E perderia muito o rumo, o foco da verdadeira estrutura de matrimônio que Jesus um dia comparou
que é bem diferente a forma como que os raça pura, que ele tratou de anjos, que anjos na realidade nós sabemos que são mensageiros de mitologia aí, que as pessoas inventam um monte de coisa por aí, as religiões, de um modo geral, né? Anjinho com asa, cheio de peninha, aqueles negócios todos, né? Aquilo ali tá tudo é coisa da mitologia. Isso não tem na Bíblia base para esse tipo de coisa. Mas o anjo, ele é constituído de quê? Carne? Normal, você é um anjo. Eu sou um anjo, todos nós somos anjos, mensageiros. Eu sei, mas... Quando você chega na tua casa e comenta com a tua mulher o que você aprendeu aqui, você está agindo como mensageiro. Anjo quer dizer mensageiro. Quando o Apocalipse, capítulo 14, verso 6 ao 12, está falando, vi três anjos voando pelo meio do céu, está representando pregadores humanos aqui na terra. Eu estou falando desses anjos que têm um poder, né? Tem uns anjos que têm certo poder. Então nós estamos falando de raça pura e raça caída. Raça pura tem um nível de poder, que é o nível que Adão tinha. Ele tem um acesso à tecnologia que nós não temos nem noção. É desbloqueado. É totalmente limpo. Então ninguém pode com eles. Agora, se falarmos de raça caída, tem muitas classes. Então, nós falamos de gente que mora debaixo da terra, falando que está na Bíblia, não foi eu que escrevi. Falando de gente que mora debaixo do mar, está na Bíblia também, não foi eu que escrevi. Então, para esses caras morar nesses lugares, Tem que ter tecnologia. nós estamos falando de indivíduos que têm tecnologia para poder interagir sem interferir na nossa tecnologia. Ou seja, tem formas dimensionais deles se manifestarem, deles passar para lá, passar para cá, sem interferir na nossa cultura. Então existem regras para isso, existem acordos para isso, para que não haja esse confronto. E Deus, acima de tudo, monitora toda essa situação. Citei várias vezes também sobre aquela questão dos gregos falando com Jesus, assistindo Jesus pregar, aonde o Pai começa a conversar com Cristo num idioma universal, que é um idioma que não se fala aqui na cultura mais, não se falava nos dias de Cristo mais também, falou até na Torre de Babel. Até ali todo o planeta falava uma só língua. De lá para cá mudou tudo. Deu confusão. Então esse mesmo idioma universal foi falado ali nesse sermão dos gregos, diante dos gregos, aonde um grupo de pessoas identificou que era o idioma universal, que falou, não, é um anjo que está falando com ele. Então eles entenderam que era um idioma inteligível. Mas outros já disseram, não, aquilo é um trovão. Pessoas que não conseguiram perceber que era o idioma inteligível. O que nós estamos falando? Deus estava sendo visto pelas pessoas? Não estava. Dimensão paralela. É uma prova bíblica de dimensão paralela. Outra, nós citamos aqui, Ezequiel, capítulo 8, verso 3. Ele saiu lá da Babilônia, lá no rio Quebar, foi parar em Jerusalém. Diz que ele estava assistindo tudo que o povo estava fazendo ali no pátio do santuário, lá dentro do santuário, mas alguém estava vendo Ezequiel? Não. E ele estava vendo todo mundo, não estava? Mesma coisa, não pode interagir, não tinha como interagir. Nós estamos falando de dimensão paralela. Mas quem estava com ele lá, com Ezequiel, interagia com ele. Quem que estava com ele lá, na visão? Os anjos que foram com ele, os seres de raça pura que foi com ele. Pegou pela trancinha, pôs no querubim e levou para lá. Mais outro detalhe, aprofundar nisso depois, mas já tivemos uma visão sobre a questão do buraco branco, buraco negro, que tem condição de ir no passado, no futuro, etc., mas sem interagir. Nós percebemos que o profeta Ezequiel, ele tentou interceder para que aquilo não acontecesse. Ele estava 5 anos à frente. Ele estava assistindo a destruição de Jerusalém. E ele volta lá para o templo, lá para o rio Quebar, e foi dizer tudo, e escrever tudo o que ele viu, a sua profecia. E tentar interceder para que aquilo não acontecesse, mas não teve jeito, porque o povo não mudou. No caso de Jonas, por exemplo, que foi lá em Nínive, ele anunciou a profecia, a destruição, e o povo não mudou? Mudou. E aí Deus mudou o futuro. Então Deus altera o nosso futuro se nós quisermos, se nós permitirmos. E Ele nos deu um presente chamado livre-arbítrio. Aí depende de nós, seja como indivíduo, seja como família, como igreja, como nação, como planeta. Então, se nós mudarmos, Deus ajusta o nosso futuro. Para que existe a conversão? Não é justamente para isso? Convertei-vos, arrependei-vos, para que seja perdoado e seja salvo. Ou seja, se não converter, se não se arrepender, não será salvo.
Não está claro aí que Deus altera o nosso futuro? Altera com certeza. Basta a gente querer. Agora, por isso que ele diz que todos são chamados, mas Poucos escolhidos. poucos os escolhidos. Justamente por isso, porque nem todo mundo quer mudar o seu presente. E nós só vamos mudar o nosso futuro se mudar o nosso presente. Voltando aqui no estudo do casamento, do matrimônio dentro do jardim, dentre os muitos problemas que surgiria, apareceu um muito grande, que é inclusive uma barreira muito grande hoje para nós continuarmos pregando o Evangelho a todo o povo, tribo e língua. Porque lá em Mateus 24:14, a igreja é comissionada a pregar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua. Esse Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, e aí então virá o... Está correto ou não está? Mas eu pergunto, como que eu vou pregar o Evangelho em mais de 50 países do planeta Terra da atualidade, a maioria na África, que a poligamia é praticada livremente tanto na legislação como na religião principal daquelas regiões? Como que o cristianismo vai entrar ali e pregar o Evangelho, e converter e batizar? Nós estamos falando de pessoas que têm dezenas de mulheres, dezenas de filhos. Então, é como se hoje, se Salomão tivesse vivo, ele não podia se batizar na igreja. Entende, irmãos? E ele era amigo de Deus. O pai dele também era amigo de Deus. Então nós estamos mostrando aqui barreiras que se formariam nas culturas do planeta Terra, diferentes, tanto do prisma do Ocidente, quanto do prisma do Oriente, do planeta, e que criam confrontos, que criam barreiras, para que realmente o Evangelho possa alcançar esse propósito. Para que ele seja alcançado de forma absoluta, é preciso mudar muita coisa dentro dos nossos costumes e dos nossos hábitos, dentro da forma de enxergarmos o evangelismo. A maioria das igrejas cristãs cria muita dificuldade para os batismos. E tem religiões que não aceitam nem certificado de união estável, que na legislação brasileira ela é lei, é legal. Se é legal, não é ilegal a pessoa ser casada com certificado de união estável? Por que uma religião não aceita? Agora imagina como que vai aceitar a conversão de alguém que vive na poligamia, num desses países por aí afora. Mas poligamia não tem só para lá, não. Aqui no Brasil tem para tudo quanto é lado, mas de forma clandestina. E tem mais de 20 países que tem poligamia, mais de 20 países do mundo que tem poligamia, que não tem interferência, não tem nas leis, mas tem uma convivência natural da população daquela cultura com quem pratica poligamia. Tem mais de 20 países assim. Agora tem mais de 50 que é lei. Está na lei a poligamia. As pessoas são livres para praticar a poligamia. É só do Oriente Médio, não é? Não. Acabei de falar. África, É, Oriente Médio, tem muito. E outros países por aí afora, né? Mas o principal, a maioria está ali realmente na África e de cunho muçulmano. As religiões, a maior parte das religiões é de cunho muçulmano. Teve em Marrocos e lá é assim, 4 mulheres. Na realidade, preconceito foi desenvolvido de várias formas. Como nós vimos agora mesmo, é que Adão, ele próprio legislou o casamento dele. Legislou e executou. Casamento na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, não tem um sequer feito dentro de igreja. Nunca foi assunto de cunho religioso na história da humanidade, nos tempos bíblicos. É assunto de cunho civil, só um legislador podia fazer, como foi o caso de Adão que fez. Hammurabi, contemporâneo de Abraão, também legislava, era outro, foi um grande legislador. Depois nós tivemos Moisés, que foi legislador durante o Êxodo. O irmão dele, Arão, que era sacerdote, não fez nenhum casamento. Quem fazia, na realidade, era o legislador. Quem legislava era
Moisés. Mas esse ritual do casamento, quem inventou foi o Adão, o primeiro ritual. Não. O primeiro ritual que você está falando com essa linguagem, 1550 da era cristã, Carlos V da Inglaterra. Foi o primeiro casamento feito dentro de igreja, dentro da igreja católica. Carlos V da Inglaterra. Até ali não tem registro bíblico nenhum de casamento feito dentro de igreja. Sempre casamento, hoje mesmo, para ser claro. Para um pastor ou um padre fazer um casamento, ele tem que ter uma procuração do juiz de paz. Só o juiz de paz que faz e só o juiz de direito desfaz. Ponto e acabou. A nossa aliança é pagã, né? Com relação a matrimônio, irmão Edmilson, foi desenvolvido um tanto de regras, de teorias, que por sinal, hoje é feito tudo dentro de igreja. E tanto líderes religiosos quer estar colocando pitaco daqui, dali, em cima desse assunto, que não deveria passar de conselhos, mas na realidade, e barreiras inclusive para batizar, porque nós temos que levar o evangelho a todo o povo tribilíngue, e assuntos desse gênero, como eu citei, dificultando o avanço do evangelismo mundial, da globalização da pregação da palavra. Então foi criado muita regrinha sobre casamento. E divórcio então nem se fala. Que esse inclusive foi o outro lado grave da situação. Porque mudou tanto, foi tanta canseira que deu essa mudança, essa entrada do pecado, que por fim o coração do ser humano estava tão complicado que Jesus chegou a reclamar. Por causa da dureza dos corações de vocês, Deus foi obrigado. Meu pai foi obrigado a conceder a Moisés autorização para colocar o divórcio. Mas apesar que nós sabemos na Bíblia que é um sentimento que Deus detesta o divórcio. Mas para o bem-estar de alguns casais, para sobreviver pelo menos no emocional melhor, foi obrigado a orientar sobre o divórcio. Por causa da dureza. Por causa da dureza dos corações. Porque o propósito matrimonial é para que um cônjuge faça o outro feliz. Nós só temos condição de sermos felizes se tivermos disposição de fazer alguém feliz. Ninguém vai ser feliz sem fazer outro feliz. É verdade. A partir do momento que você só quer ser feliz, você está querendo só ser servido. Você está querendo ser igual a Deus. Deus é o Criador e mantenedor do universo. Por isso que Ele é servido por nós, suas criaturas. E fazemos isso com prazer, porque nós estamos alimentando a nossa própria vida, porque Ele é a fonte da vida. Agora, o ser humano não tem direito de querer ficar sobre as pessoas, se sobrepor sobre as pessoas, querer ser feliz à custa da tristeza alheia, ter graça à custa da desgraça alheia. Na última lição que eu gravei, eu comentei de um senhor de 85, 86 anos de idade, que falou que... comentou que tem 57 anos de casado e que, porque já rompeu boda de ouro, né? Que um serve o outro, sempre, mas que eles têm gosto tão diferente um do outro, tão diferente, que eu acabo sendo uma cruz para ela e ela uma cruz para mim. Pensa se casamento tem esse propósito. Então, o amor, realmente, o ágape, ele é incondicional. Então, ele vai ser feliz em servir e automaticamente vai ser servido, porque vai ser recíproco. Mas o amor ágape ficou extinto praticamente com a entrada do pecado no mundo. E por isso foi necessário fazer esses ajustes, aonde hoje nós não podemos esquecer em momento algum que casamento, da ótica bíblica, é assunto civil e não religioso. E divórcio da mesma forma. São um juiz de paz que faz e um juiz de direito que desfaz. Então a gente não deve estar questionando, contestando ações que cabe a um legislador interagir ou administrar. Vamos ficar com a nossa diretriz religiosa, focados apenas no projeto religioso e usando como isso a regra de fé, que é a palavra de Deus, que não ensina tradições e regras para ser colocado sobre a lei, e muito pelo contrário, é sobre a lei. Nós temos que respeitar a legislação de qualquer país do mundo.
e as culturas também. Para que o Evangelho atinja todo o povo, tribo e língua, ele tem que respeitar os princípios interculturais, transculturais, para que o Evangelho possa de fato avançar. Você não vai chegar lá e pedir para um indivíduo que tem lá uma quantidade de mulheres, não, vai divorciar de todo mundo, vai escolher um, ficar só com uma. Aí aquele tanto de filho, aquele negócio, isso aí não tem cabimento, não tem sentido, não tem base bíblica para isso. Até porque a poligamia está na cultura bíblica. Infelizmente, o que existe aqui na Bíblia de conselho, no Novo Testamento, é que o ancião, o bispo, o pastor, o padre, seja esposo de uma só mulher. É um conselho. Não está dizendo aqui que ele não deva ter 2, 3 ou 4. É melhor ficar com uma mesmo. Então, não, com certeza. Nós que já vivemos nessa cultura, absolutamente, é correto. E isso é o que nós aprendemos com a nossa cultura. Nós não temos habilidade para lidar com isso não. Agora, lá naquela cultura vive assim, é desse jeito. E para nós alcançarmos essa cultura com a pregação do Evangelho, nós temos que ter bons ajustes na nossa conduta, na nossa legislação, na nossa doutrina religiosa, porque senão nós não teremos condição de evangelizar. E se essas regiões do mundo ficar sem evangelizar, Jesus vai voltar? Não vai voltar. Porque ele falou bem claro, Mateus 24:14, esse evangelho do mundo esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes. Só aí então virá o fim. Então nós precisamos de repensar muito sobre a nossa estratégia de ação missionária. O mundo cristão precisa pensar nisso, para que realmente possamos ver em breve Jesus voltar nas nuvens dos céus. O divórcio na Bíblia foi citado lá em Deuteronômio capítulo 24, verso de 1 a 4, e o texto de Malaquias 2:16 é onde fala que Deus detesta o divórcio, tá? Mas aprofundando no contexto bíblico, nós tivemos na primeira aula de escatologia, por coincidência, por sinal foi a aula que teve lá na residência do sogro do irmão Antônio José, onde nós trabalhamos com assuntos da Bíblia que foram colocados entre parênteses. E dentro do assunto sobre matrimônio, lá em Mateus, no capítulo 19, em Mateus capítulo 19, verso 9, tem um texto entre parênteses, e no final, isso não foi escrito. E aqui, casar com aquela que cometeu adultério também comete adultério. Isso não existe na Bíblia, tá? Então, isso aí é tradição religiosa, ensina como se fosse da Bíblia, mas não é. Tudo na Bíblia que está entre colchetes ou entre parênteses foi acrescentado, não foi escrito. No próprio rodapé das Bíblias, pode procurar que tem os textos entre parênteses ou entre colchetes, não consta nos originais, foram acrescentados. Ora a Deus para que Deus não tire esse véu que fica nos meus olhos quando eu leio a Bíblia. Porque a gente passa batido nessas situações aqui. Passa. E na realidade, isso que nós estamos falando, está lá na primeira aula, na própria Bíblia, se você olhar lá embaixo, no rodapé está escrito isso. Bem miudinho. Realmente está escrito aqui, ó, não consta o sinalzinho, né? Uhum. Não consta em alguns manuscritos antigos. Dos originais. Outras estão dizendo nos originais. E a gente sabe disso, dessas questões dos colchetes, há muito tempo. Mas a gente dificilmente atenta para isso aqui. Não presta atenção. Isso aí pode até ter sentido alguma coisa que está aí dentro, ajuda até a elucidar mais algum contexto, mas não foi escrito. Pode até fazer sentido alguns deles. Esse aí, por exemplo, não faz. São explicações. Porque olha tanto que é ridículo considerar isso aí como fundamental. Quem casar com quem cometeu adultério também comete adultério. Qual o sentido que tem se casamento não é religioso? Em primeiro lugar, casamento é ato civil. E você casa com uma mulher que teria cometido adultério no passado, entendeu? Aí está dizendo, em poucas e boas, para ela ficar o resto da vida sozinha. Então já é uma coisa satânica, né? Condenável. E o homem tem poder para condenar alguém? E desde quando Deus está condenando? Porque está entre parênteses. Então, tanto o homem quanto a mulher que cometeu adultério, a Bíblia Sagrada é bastante clara que o único pecado imperdoável, o único, é o pecado contra o Espírito Santo. Lá ele fala bem claro, todo pecado e blasfêmia, todo será perdoado aos homens.
Só pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Então, isso aí não é pecado contra o Espírito Santo, ainda que fosse. Mas não é pecado casar nem com quem cometeu adultério, e tanto homem quanto mulher. Não é pecado casar com pessoas que cometeram qualquer tipo de pecado. Isso é o que está entre parênteses e dá essa alusão e traz um bocado de confusão para a religião. Tive um caso agora na igreja que eu participo, é o seguinte. Inclusive, eu ajudei a dar estudo para um rapaz, pronto para se batizar, entendeu? Mas parou na barreira de que ele é marital, ele não é casado. Convivência, né? Entendeu? É justamente, biblicamente não tem base nisso. Em primeiro lugar, que religião nenhuma deveria contestar esse tipo de situação, porque se a pessoa tem um compromisso de união estável, entendeu? Perante a lei, mesmo que ele não foi lá e não fez o documento, já se autentica como tal. 10 anos. 10 anos, não tem como. Até a lei brasileira hoje reconhece. Reconhece Se abertamente. você convive depois de 2 anos, Já caracteriza. já caracteriza. Se ele separar dela hoje, irmão, ele Não precisa ter papel. precisa de papel. É só comprovar que ele viveu esse tempo, ele já leva metade, ela já leva metade do que ele tem. Pois é. Então você está vendo que. E esse moço é advogado, Antônio José. Sabe o que está falando. Então, nós estamos falando, gente, de situação que as religiões criaram muitas regras, muitas tradições. Mas nós precisamos da religião. É através da religião, lá é a casa de Deus. Só que é a casa de Deus que tem pessoas que estão dispostas a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, a ensinar o Evangelho. Mas tem pessoas que estão lá para ficar causando confusão, criando problema, fanatismo, extremismo, entende? Então isso teve, toda a vida teve, nos dias de Cristo. Quem foi que levou ele para a cruz? Os religiosos. Os líderes da igreja. Entregaram ele ao Império Romano. Isso impede que muita gente se converte. Impede, são barreiras. Então, o casamento, o matrimônio em si, na Bíblia, eu estou mostrando, é um dos diversos problemas que causa barreira. Não só aqui no Brasil, como em várias outras culturas do mundo. E que nós precisamos de abrir mais a nossa mente, rever mais os nossos conceitos bíblicos, para adequar melhor a religião à Bíblia. E não querer adequar a Bíblia à religião. Porque a Bíblia foi escrita por Deus, é a palavra de Deus. É nós aqui que nos adequar a ela, e não ela a nós. Tanto é que Davi era rei, tinha um monte de mulher, e Deus fala que ele era um homem Amigo de Deus. dele. Exatamente. Aham. Quer dizer, se fosse um pecado contra o Espírito Santo, Deus não podia dizer que Davi era amigo dele. Não, mas não é pecado contra o Espírito Santo, nem pecado de forma nenhuma, porque não há condenação quanto a isso, né? Naquelas culturas isso aconteceu normal e foi natural. A nossa cultura não, já começou desse jeito, é monogâmica e assim foi e continua sendo. Essa mulherada quase leva Davi à ruína. Pode-se atribuir a esse pecado de Davi a perda dos 4 filhos? Não. Porque muita gente atribui a perda dos 4 filhos de Davi como consequências dos seus pecados de adultério. Então, o Davi, consta relato bíblico, registro bíblico de adultério, foi um. Betseba. Ele mandou matar Urias, o Eteu, para ficar com a mulher dele. Então ele fez um monte de pecado ali por causa daquela mulher. E adultério foi aquele. O resto não, o resto é poligamia, não é adultério. Agora, por ele ter cometido esses tipos de pecado, da natureza desse adultério, e homicídio, que ele planejou colocar o cara para ser executado na frente de batalha, infelizmente ele deu um mau exemplo para os seus filhos, ele foi violento de certa forma, né? Quando fez isso, e colheu violência dentro de casa também. Então, mas os filhos dele fizeram as escolhas, e Davi pagou o preço, porque teve um exemplo. Porque o filho, por isso que nós temos que, como pais, representar Deus dentro de casa de fato. Porque se você representar mal, o filho vai se espelhar em você. Se você não representar, já corre o risco de ele espelhar em outros. É verdade. E fazer o que não deve. Seu código genético que traz problema lá do passado, de outros ancestrais problemáticos, que já teve no passado, daqui e dali brota. No filho, se você não estiver monitorando, você vai pensar, mas eu não fiz isso, minha mulher nunca fez, como que a criança está querendo fazer esse tipo de coisa? Né? Mas vai lá, vai viajar lá para trás para ver. Então, é complicado. O código genético é muito forte. Por isso que no mandamento está lá, honra teu pai e tua mãe. Porque nós precisamos
de monitorar de fato as tendências desses filhos que vêm, para que eles possam ser moldados nesse período que vive conosco e amanhã serem pessoas melhores. Até melhor do que nós, todo mundo quer isso. Os erros que nossos pais tiveram conosco, nós não desejamos transferir para os nossos filhos. Queremos filtrar todo mundo, todo ser humano, é natural que quer fazer isso. E assim mesmo, quantos e quantos pais que recebem choques durante a vida, porque de uma hora para outra o filho, bum, parte para um mundo que não fez parte do programa dele nunca na vida. E nem deu exemplo dentro de casa, nem a mulher deu, nem a mãe deu. E como que nasce uma encrenca daquela? Como que aparece uma encrenca daquela? Seja na adolescência, na juventude ou na idade adulta. Que choca, às vezes, o lar, choca a sociedade, choca até o país e o mundo. Né? Mas é isso aí. Mas Deus é conosco e tem um carinho especial. Na nossa missão, a gente entregar o coração para Ele, Ele nos auxilia na administração, na educação dos nossos filhos e principalmente no evangelismo. Que o evangelismo é a forma ampla do Pai eterno, do nosso eterno Deus, de reeducar a população que quer de fato voltar a fazer parte da raça pura, voltar a fazer parte do reino eterno. E Ele tem um povo escolhido aqui na terra para poder ensinar a sua palavra. E é isso que nós estamos fazendo, tudo aqui. Não só aqui, em todas as igrejas na face da terra, onde está ensinando a palavra de Deus de forma ampla, absoluta, ensinando os mandamentos de Deus, ensinando o que de fato está na Bíblia, que é para ser ensinado. E isso é o trabalho de Deus. E foi confiado a mim e a você, a todo aquele que recebe esse dom da palavra para poder ensinar. Todos nós que conhecemos, que nos convertemos um dia, temos por propósito e por missão evangelizar o mundo ao nosso redor. Se cada um de nós evangelizar o mundo ao nosso redor, em muito breve Jesus vai estar voltando. Os critérios de escolhas para o cônjuge hoje tem que ser muito bem trabalhado, porque o QI que Deus nos deu, a inteligência, se tem uma hora que ela precisa ser usada na potência máxima, é nessa hora. Na hora de escolher a parceira ou parceiro, pensa no tamanho da confusão. Porque se você vive 20, 30 anos com seus pais, como que você vai deixar seu pai e sua mãe, conforme legislou o nosso primeiro pai, como que você vai deixar o seu pai e sua mãe para viver pior do que vive com eles? Entende, irmão? Então precisa de usar o QI, a inteligência, na potência máxima na hora de escolher. Agora, para quem já está com o carro andando, tem que prestar atenção no volante para não capotar. Para dar conta de ajustar daqui para frente, porque para trás já não adianta mais. Passado ninguém mexe, nem Deus interfere no passado. No presente nós podemos. E já que nós sabemos que o propósito do matrimônio é um fazer o outro feliz, e para você ser feliz, você tem que fazer alguém feliz. Tem que fazer seu cônjuge feliz, senão você não vai ser feliz. Eu tenho um exemplo disso aí. Meu futuro sogro disse que ele nunca foi livre. Ele casou muito cedo. E saiu da escravidão, aliás, da prisão na casa dos pais, e caiu da escravidão da mulher. Está parecido com aquele casal que eu comentei agora há pouco, né? 57 anos de casados, com gosto tão diferente que tem um do outro, eles vivem juntos, mas isso é uma grande amizade. Mas eles se suportam, porque como que a gente consegue entender amor recíproco numa situação dessa? Se um diz que é cruz para o outro, por causa dos gostos diferentes, quer dizer, a pessoa tem que carregar o outro daqueles gostos que ela tem, e vice-versa. Rapaz, esse trem é interessante. Que vive, né? E vive, tudo bem, mas não é um propósito original para o matrimônio. Que o propósito do matrimônio, o propósito original do matrimônio é você ser feliz fazendo alguém feliz. Se perder esse propósito de amor mútuo, de felicidade mútua, o casamento já perdeu o foco. Já partiu para amizade ou até inimizade. Mas falar que é casamento, que é matrimônio na ótica bíblica, não. Você Tá? sabe como é que é as coisas? Eu detesto piqui, não gosto de jeito nenhum. Mas eu vejo uma banca de piqui, eu lembro da minha esposa, eu vou lá e compro pra dela porque ela ama o piqui. Mas eu não gosto nem do cheiro. Isso é bonito, isso é aboraga. Não, inclusive já falaram pra mim assim, quando eu for comprar piqui. Se eu gosto de piqui, eu detesto. Mas para ele, se eu tá levando pra minha esposa, o senhor é diferente.
mas é porque eu tenho a alegria de ver ela feliz comendo Tá piqui. bem, meu irmão. Isso Mas é muito que bonito. eu gosto, eu não gosto. O propósito é esse. Esse o cheiro em casa quando tá fazendo. Para você ser feliz, você vai fazer alguém feliz. Então, bem-aventurada a sua esposa. Parabéns. Vou apenas comentar algumas curiosidades agora para a gente estar fechando a aula de hoje. Lá no Jardim do Éden, nós estamos falando de 2 tipos de sangue, no máximo, que tinha ali. Tanto quanto ao casal, quanto aos animais que foram criados, macho e fêmea. Hoje, nós temos os 4 tipos principais, que é o A, o B, o O e o RH, que são os 4 principais, mas tem mais de 30 tipos de sangue já hoje, que não precisa de teste, porque esses 4 principais é os que é responsável por 98% dos problemas que apareceria em transfusão de sangue. Por isso que esses outros 37 não é problema hora nenhuma, entende? Então o ideal correto é realmente testar. No meio dos animais, os cães têm 6 tipos, os bois têm 10 tipos de sangue hoje, carneiro tem 7 tipos, galinha tem 5 tipos. O que eu estou mostrando? Que houve uma mistura realmente muito ampla para ter essa quantidade de sangue que nós temos hoje. Que é o que explica muito do que você perguntou no início, Gesiel, sobre a proliferação do planeta Terra. Como eu disse em aulas passadas, raça pura, evidentemente, se relacionou com raça pura, com seres humanos mesmo, normal. Deus já tinha criado sobre a face da Terra. Raça caída se relacionou com raça caída. Jamais uma raça pura teria relação com raça caída e vice-versa, de forma alguma. Então, os grupos que nós vimos lá em Gênesis 6, filhos dos homens, filhos de Deus e filhos de Anak, são grupos de raça caída, com diferenças culturais evidentes, e no relato bíblico, contudo, justifica essa quantidade de tipo sanguíneo que nós temos hoje. Outra curiosidade interessante é que o planeta Terra, 70% água, 30% terra. A mesma proporção de água e massa do corpo humano, que isso confirma a nossa origem formada realmente do barro, do pó da terra. Só finalizando, como eu disse, lá em Gênesis 3:1 e o verso 21, a serpente e o cordeiro, os 2 animais que eu já tinha comentado agora mesmo, e também no livro de Números 22, de 27 a 30, a mula de Balaão, raça pura, foi lá e abriu, e ela pôde comunicar. Então nós estamos falando de animal realmente que mostrou características edênicas, que Deus criou uma natureza comunicativa, normal e inteligente, e o pecado foi o que bloqueou esse tipo de situação. Então os animais de Isaías que nós vimos animais que já viveram lá no Jardim do Éden, que já viveram no Éden, no planeta Terra, em forma edênica, mas nós não temos ossada dessa natureza até hoje. Na próxima aula estaremos estudando a entrada do pecado no Jardim do Éden. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé, encerrarmos com a oração. Edmilson, encerra com a oração para nós, por favor. Santo, santo, maravilhoso Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Amém. E agradecido de coração, Senhor, pelo estudo que estivemos aqui. Amém. Te pedimos, Senhor, que nos dê um restante de noite maravilhoso. Amém. Que possamos voltar para nossos lares em paz. Amém. Agradecido, Senhor, para mais uma vez estarmos aqui na próxima semana, entendeu? Para estudarmos a Tua Palavra. Amém. Que você perdoa nossos pecados e não deixes, ó Pai, que as coisas do mundo falem mais alto nos nossos corações do que a Tua Palavra. Amém. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. A vida no convite, com fé.